Você já reparou que as pessoas, quando são indagadas sobre o que foi o 8 de janeiro, muitos não sabem responder? Muitos que acompanharam a CCI percebeu isso, que às vezes o parlamentar ficava assim, mas aquilo nunca foi tentativa de golpe, ali não teve golpe, foi em baderna, a velhinha com a Bíblia na mão, o aposentado, a velhinha, criança e tal, né, o pipoqueiro, né, o sorveteiro. E aí você pergunta para o pessoal da oposição, né, o pessoal do governo, né, a turma da esquerda aí, não, foi uma tentativa de golpe, sim. Bem, mas uma tentativa de golpe é o quê? Não é golpe também. Tá certo? Então, a direita fala que não foi golpe. E a esquerda fala que foi uma tentativa de golpe, que não é golpe. Então, as duas falam que não são golpe. Tanto a direita como a esquerda falam que não são golpe. E aí, até perguntou recentemente para o Bolsonaro, o repórter do SBT, o que foi o 8 de janeiro para você? Aí ele fala assim, foi uma manifestação que perdeu o controle e o pessoal se exaltou, foi lá e fez vandalismo. Tá? Mas o que é isso? Então, a CCI foi criada justamente por causa desse motivo aqui, porque a gente tem que defender, desde que nós criamos a CCI, esse é o vídeo 564 da Comissão Cidadã de Inquérito, e ela foi criada para chegar à verdade, pacificar a nação brasileira, principalmente sobre a questão do 8 de janeiro, em função dos presos políticos. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos mostrar para vocês que não existe crime para esses presos do 8 de janeiro. O crime é inexistente. E eu venho falando isso desde o dia 8 de janeiro, na parte da manhã, quando eu postei um comentário no vídeo que eu postei na parte da manhã falando sobre isso. Só que eu não usei termos técnicos. Eu falei no meu português rasgado, entendeu? Mas agora não. Agora nós vamos usar termos técnicos, porque a CCI amadureceu muito ao longo desse tempo. Ora, foram vários vídeos. Se existe alguém especialista no 8 de janeiro, esse alguém é a nossa turma da Comissão Cidadã de Inquérito. É um pessoalzinho que está afinado. E a gente no Brasil inteiro, hein? Então nós chegamos a uma conclusão que não existe crime para os presos do 8 de janeiro. Nem vou entrar na questão dos infiltrados aqui, porque nem é a questão aqui de culpar os infiltrados, porque os infiltrados também não tem crime para eles. Entendeu? E aí fica o STF aí falando um monte de coisa e tal. Então, nós criamos a CCI por causa dessas pessoas. Preste atenção. O que é que a empresa está chamando de nós? Nós também, presidente. Terrorista! Nós não somos terroristas, somos pessoas do bem. Quem estava lá era os hackers daqueles caras lá, não era da manifestação pacífica, não foi o povo brasileiro do bem. Obrigado. Eles estão bem? Estamos bem, nós muito sofremos. Nós vamos se libertar, viu? E vocês precisam nos ajudar. Vocês são pessoas do bem. Precisam nos ajudar. Bem, então nós estamos aqui te ajudando. Não só você, como a Débora e muitos outros, né? Infelizmente o Clesão não conseguimos ajudar a tempo, mas estamos tentando fazer o que pode para ajudar vocês. E aí, se eu critico Lula, se eu critico Bolsonaro, alguém fica chateado quando eu critico Lula, alguém fica chateado quando eu critico Bolsonaro, não é pelo Lula, não é pelo Bolsonaro. A CCI nasceu e existe para defender essas pessoas que foram presas sem crime. Não existe crime. E quem vai falar isso? Eu separei dois juristas aqui, que tem canal no YouTube, porque o YouTube hoje, né, você acha tudo. E aí eu vou trazer aqui, primeiro, a advogada
Ana Carolina Badaró, que é uma excelente advogada e tem uma boa explanação. Ela vai falar sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Bem, esse vídeo não é sobre o 8 de janeiro que ela vai falar. Ela está falando do modo geral de um termo jurídico, tá certo? Nós pegamos o vídeo dela, tá? Emprestado, ela nem foi, né? Não entramos em contato com ela, mas nós estamos dando crédito porque ela tornou público e é um exemplo para nós aqui podemos trabalhar. Então vamos ver o que é o 8 de janeiro, porque o 8 de janeiro, gente, foi um flagrante provocado. Foi um flagrante provocado. E quando existe um flagrante provocado, não existe o crime. Você está entendendo? Vamos ver o que ela fala. Ana Carolina Badaró. Meu marido foi forjado, meu filho foi forjado, meu irmão foi forjado, o preso foi forjado. Eu canso de ouvir isso. É uma das frases que eu mais ouço sendo advogada e atuando nos crimes de tráfico de drogas. Vamos lá. O que é um flagrante forjado? A doutrina criminal, a doutrina penal, a doutrina de processo penal nos traz essa figura. O flagrante forjado acontece quando a pessoa não tem nada de ilícito com ela. A pessoa não cometeu nenhum crime, mas pelo simples fato de querer prender alguém, muito possivelmente um agente policial, atribui a ela a posse de alguma arma ou de alguma quantidade de substância ilícita, entorpecente, droga. E diante disso nós temos uma conduta totalmente atípica dessa pessoa que está sendo ventilada como autor de crime. Não houve crime. Houve crime por parte de quem atribuiu a ele aquele ilícito, tá certo? Então, a situação de flagrante forjado, que pode acontecer, visto que está até previsto na nossa doutrina, nessas situações é um flagrante totalmente ilegal. Não houve crime, conduta atípica. Simplesmente a pessoa não possuía nada, nada fazia de ilícito. E, infelizmente, foi presa por uma atribuição de outrem. Alguém atribui a ela aquela posse. Alguém diz que foi ela, diz que estava com ela, mas não estava. Deu para entender? No próximo vídeo eu vou falar para você. Bem, muito obrigado, a advogada Ana Carolina Badaró. E para não dizer que a gente está falando só das mulheres, vamos trazer também, né, um vídeo do professor de Direito Cláudio Schecker. Ele é procurador da República, é doutor em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e professor de Direito Penal. Ele também vai falar sobre o flagrante forjado, flagrante provocado. Presta atenção. Olha, você tem que ter muita atenção para não confundir 3 institutos diferentes: flagrante provocado, flagrante esperado e flagrante retardado, conhecido também como flagrante diferido ou flagrante prorrogado. São coisas diferentes. O que é o flagrante provocado? O flagrante provocado ocorre quando o agente, geralmente o agente policial, ele se imiscui, se intromete no processo delituoso, facilitando o processo delituoso. Ao mesmo tempo que ele facilita a ocorrência do crime, ele cria uma estrutura para impossibilitar a consumação do crime. Esse flagrante provocado leva ao que se chama de crime impossível por obra do agente provocador. E aí o agente criminoso não será punido
não será punido porque a ação praticada por ele é impunível, tendo em vista que o bem jurídico tutelado não é exposto a perigo. Então, a súmula 145 do STJ já estabeleceu que, neste caso, o agente não será punido. Olha o que diz a súmula 145 do Supremo. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, veja. Bem, muito obrigado, professor de Direito Cláudio Schecker, tá? E nós estamos sempre referendando aí o seu canal, né? Porque você explica muito bem. Então, agora nós vamos partir, né, para a nossa tese, né? Por que a gente defende que é um flagrante forjado? Porque nós estamos fazendo um trabalho sobre isso há muito tempo. É mais de ano, gente. Entendeu? E não é pouca coisa, não. A gente está aí com 564 vídeos. Ninguém fez tanto trabalho focado nessa questão do 8 de janeiro como a gente. Tá certo? A gente entendeu da seguinte forma. O governo eleito estava incomodado com as manifestações do pessoal, né, dos apoiadores do ex-presidente, que ficavam em frente aos QGs, que queriam saber, né, eleição, aquela coisa toda. E aí, eles queriam dar um basta nisso, tá certo? E aí houve a necessidade de retirar aqueles manifestantes da frente do QG e dar um cala-boca na sociedade. Bem, essa é a lógica que a gente tem. É a motivação do flagrante planejado, tá certo? Nós temos essa motivação, tá certo? Agora vamos aos fatos. E aí nós vamos nos apegar à questão, né, do agente da lei, né? Para vocês verem como é que... Não vou nem entrar muito na questão do infiltrado, não. Vamos lá, vamos trabalhar em cima disso. Eles estão bem? Estamos bem no nosso muito Supremo. Nós vamos se libertar, viu? E vocês precisam nos ajudar. Vocês são pessoas do bem. Precisam nos ajudar. Bem, agora esse vídeo é do dia 8 de janeiro, quando as pessoas estavam se preparando para descer. Tá bom, tinha ali um grupo de infiltrados, mas não é isso a questão. A questão é que você vai ouvir na frase desse cidadão de que tem dois grupos lá no QG. Isso dentro do QG, entendeu? E eu nem vou te dizer se esse cara que está falando é do grupo que apoia Bolsonaro ou se é do grupo disfarçado que apoia o governo eleito Lula, tá certo? Mas o importante é o conteúdo da fala dele. Vamos ver. Atenção, pessoal. Confirmada a situação de gente que veio lá de São Paulo para infiltrar aqui. O que vai acontecer? Principalmente na esplanada. O que vai acontecer? Eu preciso que alguém gravasse aqui agora, por favor, e disparasse geral aí, ok? Repete comigo. Nós sabemos da chegada de 4 ônibus vindos de São Paulo com pessoas que estão aqui com o único objetivo de tumultuar, de invadir, de quebrar. Queremos deixar claro às autoridades que não somos nós, ninguém daqui vai estar na esplanada. Presta atenção. Se alguém pode parar, pessoal. Se alguém tiver alguma atitude violenta perto de vocês, tiver fazendo uma coisa para fazer, se sentem e indiquem quem é. Ok? Isso é uma tática que a gente usa há muito tempo contra o pessoal do outro lado. Tá? Não se envolva em confusão. A polícia do exército está bem ali, ó. Tá? Não vamos envolver em confusão. Vamos manter a paz. Vou avisar quem direito dessa situação. Vou pegar o vídeo que o rapaz trouxe aqui e vou levar para as autoridades, ok? Bem, tá provado que tem dois grupos, né? Eles estavam para sair do QG e esse rapaz falou, ó, tem gente que vem para quebrar e não somos nós. Entendeu? Então tem dois grupos que veio para
para Brasília, né? Um para quebrar e o outro para protestar. Concorda comigo? Então tá bom. Então, o grupo que veio para quebrar, ele saiu na frente, porque ele veio para quebrar. Entendeu? E aí não tem policial ajudando, nem nada. Eles veio para quebrar. Então, vou mostrar aqui o pessoal que saiu na frente. Para Minas Gerais, você é uma decepção para o nosso estado, que te escolheu para lutar por uma causa justa e verdadeira. Seu mentiroso, corrupto, pilantra. Essa é a turma que veio para quebrar. Eles saíram primeiro. Olha a marcha do povo! Você vê que é tudo desorganizado, né? Agora, em um segundo momento, as polícias escoltam os patriotas do QG até a esplanada. Bem, então agora entra o agente policial, o agente de governo, o agente de Estado. Tá certo? Aí que nós vamos chegar no flagrante planejado. Tá certo? Por quê? Porque a pessoa está lá no QG. Ela foi lá para o QG. Por quê? Porque lá no QG ela se sente segura, porque lá tem o quê? Tem o exército, tem militares. Por isso que eles foram fazer manifestação em frente ao QG. Porque são pessoas que procuram os militares para se resguardar, entendeu? Então eles confiam nos militares. Aí, olha o que acontece. Ela é democrática, é correta, e aí nós estamos para poder fazer a segurança dos senhores na via, uma vez que a via vai ser compartilhada com os veículos. Então a gente pede literalmente que quando descerem aqui pela Avenida do Exército, nós já vamos descer próximo ao meio-fio, na contramão e na esquerda, mais próximo do meio-fio, aqui próximo desse gramado, e não do gramado do lado de lá, para a gente conseguir fazer com que as pessoas que estão circulando em Brasília consigam circular do outro lado. Então vamos fechar da seguinte forma: nós vamos fechar 2 faixas para os senhores, a primeira próxima do meio-fio, mais a segunda, e a terceira é da Polícia Militar, porque a quantidade de veículos é grande e eles vão circular nas outras 3 faixas, tá bom? A gente vai estar em contato com a coordenação do evento, qualquer necessidade que tenha, nós paramos, nós acertamos. É como eu falei e gosto de repetir, estamos aqui para colaborar, ajudar e principalmente fazer a segurança de vocês, tá bom, pessoal? Bem, então entrou a figura do agente policial. Olha o flagrante preparado. Ou seja, o policial foi até o QG para convidar o pessoal para descer e para dizer para eles, ó, nós vamos acompanhá-los para garantir a segurança de vocês. Ou seja, esses manifestantes que estão descendo a posteriori, depois da primeira turma, está descendo tutelado por um agente de segurança da Polícia Militar do Distrito Federal. Você está entendendo? Olha, nós estamos descendo porque você está nos chamando para descer. E você está falando que vai acompanhar a gente e vai garantir a nossa segurança. Então, aquela população pacífica que estava ali colocou, né, a sua situação de cidadão sob a tutela da Polícia Militar, que conduziu eles até a Praça dos Três Poderes. Vamos ver a cena deles indo? Olha lá, ó. As polícias, 3 carros das polícias e eles indo para o lado. Tá vendo? Bem, então nós temos o agente policial que foi lá no QG, não foram eles que vieram atrás para cá, não. Eles vieram escoltados pela polícia e a polícia garantiu a segurança deles. Isso é muito sério, gente. Quando um cidadão
né, coloca a sua segurança na mão de um militar, cabe ao quê? Ao militar garantir a segurança dele. Tá certo? E aí, quando eles chegam com essa turma lá na avenida, lá na Praça dos Três Poderes, a primeira turma já tinha entrado, já tinha feito o estrago e já tinha saído. E os militares começam a convidar essas pessoas do QG que vieram a posteriori para adentrar nos prédios dos Três Poderes. Olha só a gravidade da questão. Eles não arrombaram para entrar. Quando eles chegaram, já estava arrombado. Os arrombadores já tinham ido embora. Mas a polícia militar fez um cordão na escada do prédio e convidando eles para entrarem. Ora, isso é invasão? Não é. Como eles vieram escoltados pela polícia militar, que garantiu a segurança deles, eles estavam de boa fé, acreditando que aqueles militares que estavam lá dentro do prédio também estariam garantindo a segurança deles. Olha só o grau de inocência, né? Vai olhando. Eles entrando, e você vai ver o policial fazendo assim, ó. Pode entrar, é por nós, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é por nós, pessoal, isso aqui é por nós. Isso aqui é por nós, pessoal, isso aqui é por nós. Então, vocês estão percebendo a função do agente, né, do agente policial, criando um flagrante preparado para esses que vieram do QG? Eles vieram escoltados, chegaram lá no quartel cantando: sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. E os militares falando: pode entrar, pode entrar. Isso é flagrante armado, gente. É flagrante preparado. Então não é crime, eles não têm crime. Continue vendo. Isso aqui é por nós, pessoal, isso aqui é por nós. Viu? Flagrante preparado. Não existe crime. Vocês estão entendendo? Os que foram presos foram convidados para entrar no prédio. Não foram os que quebraram que foram presos. Os que quebraram saíram e deram lugar. E aí a polícia vai chamando os que não quebraram para entrar, porque a ideia é incriminar essas pessoas que não têm crime. Por isso que o crime não existe. Continue vendo. Vem a mulher que tá passando mal aí. Vem, vai. Aqui, fechou. Fechou. Vai, algemada. É algemada. Bem, não interessa se essa que caiu é infiltrada ou não é, mas a cena é dramática por si só, não é? Teatro ou não, é dramática por si só. Ora, eu peço você para entrar, falo: vem, eu te trago do QG, vou lá te chamar, peço para você vir,
que é legítimo, que é bacana, que a gente vai te dar um apoio, vai fazer a segurança de você. Chega na esplanada, o outro militar fala, pode entrar, e depois que ele entra, agora vocês estão presos. Flagrante preparado. Nulo. Não há crime. Então vai vendo. Você vê que ninguém cria resistência, todo mundo sentadinho, quieto. Por quê? Porque olha, eu vim aqui porque vocês pediram para mim vir. Vocês garantiram a minha segurança. Eu entrei aqui porque vocês pediram para mim entrar. Depois que eu entro, vocês me prendem. É flagrante preparado. Bem, deixa eu adiantar aqui. Agora eu quero mostrar mais uma ação de militares antes dessa prisão dos patriotas, dessas pessoas que chegaram. Você vai ver do lado esquerdo, eu vou entrar aqui, ó. Vai entrar a cena, pera aí. Vai entrar a cena, aí não vou mostrar para vocês. Na hora que entrar, eu vou congelar. Aí nós vamos, essa cena aí. Isso aí é o Palácio do Planalto, tá certo? Tá marcando lá em cima 15 horas, 13 minutos e 25 segundos. Tá certo? Quer dizer, tá muito cedo. A turma ainda não tinha entrado. Aí você vê uma turma de militares ali do lado esquerdo, na parte alta da tela, tá vendo? E não tem ninguém lá dentro. A porta vai abrir por um funcionário, um agente do prédio, e vai sair um militar lá de dentro, só um militar, e vai juntar os outros. E, em vez deles avançarem para cima dos invasores, eles vão recuar e os invasores vão entrar lá do outro lado. Vocês vão ver na parte alta do lado esquerdo. Aqui no lado direito estão os militares e lá no lado esquerdo, lá no altinho, lá no fundo, vocês vão ver as pessoas, os vândalos entrando, os que vieram antes. Mas, enfim, não é a questão de quem veio, se é o apoiador do Lula ou se é o apoiador do Bolsonaro. O que está em jogo aqui é a posição dos agentes policiais. Preste atenção, porque é isso que caracteriza flagrante preparado. Olha agora. Ele se afastando. Saiu um policial que estava ali, aí ele deixou a porta mais ou menos, e aí eles vão se afastando, e agora vai entrar lá no fundo, as pessoas começam a entrar, e eles estão aqui, parados aqui no cantinho, e aí pronto, foi a turma entrando, tá vendo? Não houve nem invasão, eles abriram para a turma que chegou primeiro, que pode ser a turma que apoia o Lula ou a turma que apoia. Agora, outra situação. Aqui é no Palácio do Planalto, tá? Preste atenção. Na sala da presidência, tem dois elementos aqui, que pode ser apoiadores do Lula, que estão aqui folgados, porque chegaram antes. E a polícia vai passar. Aí volta de novo o agente da polícia. Eles vão passar por aquela porta ali, vão visualizar que tem um manifestante lá dentro e vai fazer uma espécie de plano escudo para que os outros militares não vejam. Olha só que cena bizarra. Preste atenção. Isso é às 16 horas e 21 minutos, na antessala da presidência da República. Tá vendo? Tem um manifestante lá sentado, e tem uma em pé ali, E aí, olha o que vai acontecer. Vai subir um pelotão, Aí ele olha, ele vai ver que tem gente ali. O que ele faz? Em vez de prender aquelas pessoas,
eles fazem um plano escudo para que as pessoas não vejam que tem 2 manifestantes lá dentro. Olha que curioso. Essa é a pura e mais realista manifestação de um flagrante preparado. Olha só, protegendo os invasores que estão dentro do prédio, na antessala do presidente, sentado ali na mesa de recepção. Não era para ter dado voz de prisão? Olha lá, ó. E eles vão embora. Ó, tá vendo? O cidadão fica lá na boa e aí volta a aparecer outros. Ó, tá vendo? 16 e 27. Tudo, você pode olhar aí a cronometria, a cronometragem aí. Tá vendo? E esse aí, ó, de branco, é um outro agente do GSI do governo. É outro agente militar, né? Parece que é um major que trabalha dentro do Planalto, e eles interagindo lá, olha, orientando, assim, amigavelmente, comunicando com eles. Então, a presença dos militares, dos agentes de segurança, envolvidos com os vândalos, seja apoiadores do Bolsonaro, seja apoiadores do Lula, né, seja infiltrado, seja patriota, mostra o quê? Mostra que é um flagrante planejado, porque as forças de segurança estão corroborando para que isto aconteça. É planejado, é motivado. Entendeu? E por si só, aí ele aí, ó. O cara pegou o extintor de incêndio e ele não falou nada, ficou só olhando. Agora nós vamos para a prisão lá no QG, na parte da manhã do dia 9 de janeiro. Tá certo? Vamos lá. Hora, que é um prazo bastante razoável para que todos entrem nos ônibus e saiam em paz. Nós queremos os nossos ônibus. Um minuto, pessoal. Nós queremos os nossos ônibus. De mais de quase 90 anos. Bom dia. Aí, gente, a Polícia Militar deu 1 hora para a gente sair do acampamento, para o acampamento ser desfeito. Nós estamos aqui aguardando. O bicho está pegando. Ó, o helicóptero ali. 9 de janeiro de 2023. A polícia entrou no acampamento militar da população civil. É isso. Vocês precisam ficar sabendo. Talvez eu vá ser preso. A coisa mais errada que eu fiz na minha vida foi ter feito curso de reciclagem no Detran. E agora, por causa de uma caneta, eu sou criminoso. Não sei. Se eu sumir, se eu desaparecer, que fique registrado. Bem, preste atenção comigo. Por que é um flagrante planejado e são pessoas inocentes? Bem, quem fez a merda lá nos prédios sabe que fez errado. Quem faz errado não corre para o lado da polícia. Então, o pessoal que chegou depois e que viu aquele estrago lá falou: opa, isso aqui não é para mim, vou voltar para o QG porque lá eu estou seguro. Porque quem faz merda não vai para um lugar onde é que tem polícia, onde é que tem militar. Ele vai esconder em outro lugar, ele se manda. Aqueles que quebraram fizeram isso, cada um vazou, porque sabe que fez coisa errada. Mas essas pessoas que voltaram para o QG e que já estavam no QG, que foi escoltada pela polícia e voltou de novo, voltou porque sabe que não fizeram crime nenhum. Então estão de boa fé, não tem dolo, não tem crime. É um flagrante armado, é um flagrante preparado. E você viu lá no dia seguinte, os militares foram lá pegar eles de novo, pegar eles de vez. Ou seja, tirou eles do quartel, do acampamento, vamos lá fazer passeata. Entra aqui no prédio, prende. Aí a turma que não prendeu, né? Olha, isso aqui não é para mim, voltou para o QG para se proteger. Não, eu vou procurar a proteção policial, porque lá no QG tem o exército, tem a polícia do exército, né?
eu tô seguro, porque eu não fiz nada de errado. Aí chega lá e, pum, prende. Agora é que é o mais interessante. Quem vai reforçar essa tese da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito, é o próprio presidente Lula, que vai admitir que é um flagrante forjado. E ele falou isso na manhã do dia 9. Vamos acompanhar? Que fique registrado. E na medida que as pessoas ficam sem líder, porque o líder antecipa a sua saída, as pessoas ficaram na rua sem ter o que fazer, então vamos para a porta do quartel reivindicar. Nós conseguimos, hoje de manhã, da forma mais tranquila, saber que as pessoas foram retiradas e cada um que entrava no ônibus, o ônibus era dirigido para a Polícia Federal e tem quase 1.500 pessoas presas. Esses que possivelmente são vítimas, esses que possivelmente são massa de manobra. A polícia de Brasília negligenciou, a inteligência de Brasília negligenciou. É fácil a gente ver nas invasões os policiais conversando com os agressores. Havia uma conivência explícita da polícia, sabe, apoiando os manifestantes, mesmo aqui dentro do palácio. Soldado do Exército Brasileiro conversando com as pessoas como se fossem aliados. Então, o Lula, o presidente, na segunda-feira de manhã, reunido com os governadores de todos os estados, disse que o agente policial fazia parte do esquema. Todos eles. No Planalto, antes, depois, durante, ou seja, um flagrante programado, um flagrante planejado, um flagrante forjado. E quem disse isso foi o Lula, presidente da República. Agora nós vamos pegar um recorte que eu fiz do interventor, Ricardo Capelli, dando uma entrevista lá pro pessoal lá do... Esqueci o nome do povo, tem que dar um crédito para essa turma, gente. Quem souber o nome do programa, dá um crédito aí, viu? Esse pessoal faz uns programinha muito bom. Então vamos lá. O Capelli admite que tinha pleno controle da situação. Horas. Se você tinha pleno controle da situação e deixou acontecer, então você também está meio que no meio do flagrante preparado. Olha só. Enfim, e a gente estava vendo as imagens no painel em tempo real do que estava acontecendo, drones também, então em tempo real. Capelli não soube definir o golpe de Estado que ele disse ter Mas feito. quando você fala, nós estivemos muito perto de um golpe de Estado. Como seria esse golpe? Porque eu lhe pergunto o seguinte, entrou todo aquele pessoal lá, invadiu os 3 prédios, Planalto, Congresso, Supremo, mas o que é que poderia resultar daquilo ali para, de repente, vamos dizer, justificar essa sua impressão de que a gente esteve perto de um golpe? Quem assumiria o comando desse? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês no começo desse programa. Tá certo? Defina isso aí, se é um golpe. Olha o que o Capelli vai tentar responder. É inexistente. Presta atenção. Aí a gente entra no campo da especulação. Claro. Né? Especulação, cara. Especulação não é crime. Especulação não existe. Capelli se perde ao tentar explicar como os manifestantes entraram nos prédios sem precisar invadir. Quem abriu os prédios para eles? Seria muito simples a gente achar que o pessoal entra no Palácio do Planalto do jeito que entrou, porque tinha muita gente. Onde é que estava Porque cada se tivessem 200 mil pessoas, uma marcha, aí atropelou tudo, mas 4, 5 mil não foi problema de falta de informação. Você tem um alerta importante. Máximo, né? Máximo, importante, tinha informação, isso não virou um plano adequado para que se enfrentasse, tivesse a contenção
necessário. E conspiração não passa recibo. Isso não é fácil você conseguir dar materialidade. Provar. Eu volto a dizer, quer dizer, conspiração não tem recibo de conspiração. Claro. Né? Então, a materialidade e a punição também não é simples. Agora, são uma sequência, um conjunto de coincidências. Todas, para tudo há um argumento e há do ponto de vista da legalidade, pode até estar tudo em ordem, mas quem quiser que acredite em coincidência. Eu só acredito em teoria da conspiração. Tem que parar para comentar isso aí, né? Quem quiser que acredite em coincidência. Eu acredito em teoria da conspiração. O que é conspiração? É um flagrante preparado. Você está entendendo? E não existe coincidência. É teoria da conspiração. Então vamos lá. Continua, Capelli. Como é que prende 1.000 pessoas? O que eu acho mais importante, que foi simbólico, foi na manhã seguinte, às 6h30 da manhã, a gente desmontou o acampamento, encaminhou todo mundo para os ônibus, de lá para a sede da Polícia Federal, sem ter um problema. Como você conseguiu que 1.000 e tantas pessoas fossem bovinamente entrar em ônibus para serem presos? Eles sabiam que estavam sendo presos? E já havia a determinação do ministro Alexandre de Moraes para que fosse desmontado e fosse lavrado ali o flagrante, todos fossem presos ali. Sim. Agora ele falou flagrante. O flagrante forjado. Então é crime inexistente. Entendeu? Como é que você vai fazer um flagrante ali? As pessoas voltaram para o QG porque queriam proteção. Porque os militares falaram que iam proteger eles quando eles fossem fazer aquela manifestação lá em Brasília. Depois os militares pediram para eles entrarem nos prédios. Eles não roubaram nada. Eles não quebraram, porque já estava quebrado. Os militares já estavam lá dentro. Já estava até meio escuro, você lembra? Você viu pelas fotos? Então a coisa foi muito depois que essa turma chegou. Então, não existe crime. E eles nem sabiam que estavam sendo presos, porque eles não sabiam que estavam sendo incriminados. Por isso que ninguém colocou resistência. Entendeu? Continue vendo. Então já existia a determinação. Aí é difícil dizer se sabiam, se não sabiam. Agora, porque aí vai de cada um. Ali, né? Mas é difícil, é difícil. Bom, e o inquérito militar aberto para investigar os responsáveis por proteger o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro livra os militares do Exército e aponta indícios de responsabilidade da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, que integra o Gabinete de Segurança Institucional. O GSI era comandado pelo general Gonçalves Dias. O relatório culpa a Secretaria do GSI pelos ataques e estragos no Palácio do Planalto, mas não cita nomes. Ué, então o culpado é o GSI, só que não cita nomes. Bem, o G. Dias caiu, não é? Então o GSI que é o culpado, ou seja, quem fez o flagrante preparado, segundo o relatório dos especialistas de inteligência do Exército, falou, não, a coisa veio do GSI. Veio lá de dentro. Então, os presos não têm crime. Foram presos indevidamente. Abuso de autoridade. Continue vendo. Ah, sobrou um restinho aqui. Vamos lá para a CPI. Para o Chico Vigilante. Oitiva do senhor Major José Eduardo Natália de Paula Pereira, então militar do Gabinete de Segurança Institucional. Sob a ótica da razoabilidade, avaliei que deixar que pegassem a água era razoável para que a situação não se inflamasse e aquelas pessoas saíssem do local sem causar maiores danos. Senhor presidente, vou pedir a gentileza de colocar o vídeo número 1. O senhor pode dar o play, por favor? Então, como eu falei, eu entro ali
na Copa. Observem esse manifestante de preto, era o mais exaltado. Ele, inclusive, foi um dos que agem para arrombar essa porta de vidro. Então, nesse momento que eles saem, eu diminuo a importância daquela sala. Falo, não, aqui não tem nada. A sala do presidente fica aqui abaixo, né, fica no segundo piso. E ele imediatamente sai. Então, os manifestantes, eles me cercam, eles chegam a checar meu nome, perguntam ali qual era a minha função. Senhor presidente, peço que coloque o vídeo 3, por favor. Então, eu retiro os manifestantes. O manifestante procura, ele tenta resistir, ainda tento contê-lo. E ele avança para o mezanino, onde eu sabia que existia um pelotão da Polícia Militar do Distrito Federal, um pelotão de choque. Então nós terminamos com um agente do GSI conduzindo os manifestantes dentro do prédio, oferecendo água para os manifestantes dentro do prédio. Então, o que é isso se não é um flagrante forjado? Então vamos voltar aonde nós começamos. Vamos deixar aqui a fala do nosso professor de Direito, Cláudio Schecker, que é procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e professor de Direito Penal. Pode ser que ele não esteja comungando da nossa tese, porque a Universidade Estadual do Rio de Janeiro é esquerda, né? Mas vamos na tese, no direito, né? Na palavra do direito. Vamos ouvi-lo. Olha, você tem que ter muita atenção para não confundir 3 institutos diferentes: flagrante provocado, flagrante esperado e flagrante retardado, conhecido também como flagrante diferido ou flagrante prorrogado. São coisas diferentes. O que é o flagrante provocado? O flagrante provocado ocorre quando o agente, geralmente o agente policial, ele se imiscui, se intromete no processo delituoso, facilitando o processo delituoso. Ao mesmo tempo que ele facilita a ocorrência do crime, ele cria uma estrutura para impossibilitar a consumação do crime. Esse flagrante provocado leva ao que se chama de crime impossível por obra do agente provocador. E aí o agente criminoso não será punido porque a ação praticada por ele é impunível, tendo em vista que o bem jurídico tutelado não é exposto a perigo. Então, a súmula 145 do STJ já estabeleceu que, neste caso, o agente não será punido. Olha o que diz a súmula 145 do Supremo. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então veja. Muito obrigado, senhor Cláudio Schecker, doutor Cláudio Schecker, professor. Parabéns pela sua explanação. E é por isso, e é por eles, que nós estamos aqui gravando esse vídeo às 3h21 da madrugada desse dia 23 de abril. No último vídeo eu falei que era 31 de abril. A turma me gozou aí. Eu dou muitos pitáculos aqui, entendeu? Que merece muitos comentários interessantes. Mas vamos lá. É por você que a gente está fazendo isso. Eu e todos esses membros da CCI. Existem pessoas de bem nesse país. Acredite. Existem. E elas vão aumentar. Elas vão se multiplicar. Nós vamos conseguir resgatar a dignidade e a esperança de vocês, para vocês voltarem a acreditar nesse país maravilhoso que é o Brasil. Vocês merecem todo o nosso esforço. Eu, aqui, nessa madrugada, fazendo esse vídeo para vocês. O que é que a empresa está chamando nós? Terroristas! Nós não somos terroristas, somos pessoas do bem. Quem estava lá na...
Eram os hackers, aqueles caras lá, não era da manifestação pacífica, não foi o povo brasileiro do bem. Obrigado. Eles estão bem? Estamos bem, nós muito sofremos. Nós vamos se libertar, viu? E vocês precisam nos ajudar. Vocês são pessoas do bem. Precisam nos ajudar. Bem, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos tentando te ajudar. Agora tem muita imprensa aí que fez tudo para ferrar com vocês. Tá certo? Então a gente espera que os corações falem mais alto, né? E as pessoas tenham compaixão e empatia por essas pessoas. Não é pelo Bolsonaro, não é pelo Lula, não é pelo PT, não é pelo PL, não é pela direita, não é pela esquerda, é por esses cidadãos brasileiros que foram vítimas, sim, de um flagrante forjado, de um flagrante preparado. Então, eles não têm crime, é nulo, é inexistente. E aí eu peço que você faça o que você puder fazer de melhor, comentando, curtindo, compartilhando esse vídeo com os seus e se inscrevendo no nosso canal na TV Del Rey. E se quiser contribuir com qualquer valor, está aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. É com esse pingadinho. Atenção, pessoal. É com esse pingadinho que a gente sustenta esse projeto tão grandioso. Olha, não é fácil você provar um crime forjado, ainda mais quando é de estrutura multitudinária, que é para atingir muitos ao mesmo tempo. Então é por isso que existe essa questão, por que não tem dosimetria para esses presos? Olha, porque se for fazer a dosimetria, vai ter que individualizar as penas. E se individualizar as penas, vão descobrir que não tem crime. Por isso que não existe essa dosimetria. Por isso que a população tem essa coisa aqui, mas vamos discutir a questão da Débora, de uma dosimetria. Não. É justamente por causa disso. Porque tudo é um flagrante armado. Inclusive a Débora foi vítima de um flagrante armado, né, por um agente apoiador do Lula, mais uma fotógrafa de esquerda que ficou lá de plantão para fazer essa foto dela, que induziu ela a fazer aquela situação ali na estátua. Então é isso, meus amigos. É isso que eu quero que vocês entendam. Não existe crime. Eu venho falando isso desde o dia 8 de janeiro, na parte da manhã, antes das coisas acontecerem. Eu já previa isso. Eu já falei, já mostrei um vídeo falando sobre isso, tá certo? Então tá bom. Para você que não trabalha com Pix e quer ajudar a CCI, tá aqui, ó, nossa Comissão Cidadã de Inquérito, conta poupança, Caixa Econômica Federal, agência 151, conta 752-458-498-0. O meu CPF é 248-179-10615. Eu sou o João Batista Guimarães, no cartório, mas aqui eu sou João Paulo, tá certo? Então na hora que você for depositar vai aparecer João Batista, sou eu, sou eu, né? Então tá bom, fique com Deus e que os seus corações se sensibilizem com essa causa. Não teve crime para essas pessoas, elas foram vítimas de crimes de abuso de autoridade, de um governo que queria se impor e achava que prendendo essas pessoas conseguiria calar a nação brasileira. Mas não conseguiu pacificar, porque criaram um crime inexistente para prender pessoas de bem. E isso é injustiça, para não dizer criminoso. Um abraço.